9 meses investindo R$ 2.000 em ações, renda fixa e fundos imobiliários no Brasil e no exterior. A taxa Selic está caindo e a tendência é que caia ainda mais. Com isso, a renda fixa fica menos atrativa. E se você só investe em renda fixa, eu sugiro que você comece a estudar outro tipo de investimento para que você consiga diversificar a sua carteira e manter uma boa rentabilidade. E uma das opções para quem está saindo da renda fixa, para quem só investe em renda fixa, é começar a estudar sobre fundos imobiliários. São investimentos mais seguros, são investimentos que não variam tanto quanto as ações. São investimentos em renda variável, porém eles não têm todo o risco de você investir em ações. E no vídeo de hoje eu vou te falar um pouco como funciona esses fundos imobiliários, como é que eu faço para escolher os meus fundos imobiliários. Então, se você gosta desse assunto, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, eu sugiro que você fique nesse vídeo até o final. E se você já é um inscrito raiz, já chega com aquela voadora do like, porque você sabe que o conteúdo é top. Caso seja a sua primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Gilberto Vitória, esse é o canal Diário de um Investidor. Está na cultura dos brasileiros investir em imóveis. Você talvez tenha um parente ou conheça alguém que tenha 1, 2 ou 3 casas de aluguéis. Nossos pais já diziam, né? Comprem casas. Eu, por exemplo, quando saí do meu primeiro emprego lá em 2004, 2003 ou foi 2004, todo o dinheiro que eu juntei, eu comprei uma casa por R$ 2.400. Eu não sei bem se dá para chamar aquilo que eu comprei de casa, né? Mas enfim, desde o começo da minha vida financeira, eu já aprendi que tinha que investir em imóveis. A boa notícia é que se você sonha em viver de renda passiva, se você sonha em viver de aluguéis, hoje você já pode começar a investir em imóveis totalmente sem nenhuma burocracia. Para isso basta você ter um aparelho celular e a conta em uma corretora que você já vai começar a fazer investimentos em imóveis, você já vai começar a receber os seus primeiros aluguéis. Mesmo que você não tenha milhões para fazer esses investimentos, mesmo com pouco você já consegue iniciar. Tudo isso por causa dos fundos imobiliários. Mas como funciona um fundo imobiliário? Olha só, eu vou te dar um exemplo muito simples. Você já visitou um shopping? Um shopping ele não tem apenas um dono, ele é composto por vários donos. E isso normalmente é através dos fundos imobiliários. Por exemplo, aqui na minha cidade tem um shopping chamado Boulevard. 29% do Boulevard pertence ao fundo imobiliário MAL 11. Ou seja, se eu quiser me tornar acionista do shopping que está aqui na minha cidade, eu posso comprar uma cota de MAL 11 que hoje está custando R$ 115 e a partir do próximo mês eu já começo a receber aluguéis, ou seja, aquelas lojas que estão lá dentro do shopping, elas vão pagar aluguéis aos fundos imobiliários e esse fundo imobiliário ele vai distribuir esses valores dos aluguéis para os seus acionistas. Ou seja, se eu comprar uma cota de MAL 11, uma parte dos aluguéis lá do Shopping Boulevard já vão ser pagos para mim no próximo mês. Ou seja, com apenas R$ 115 eu já me torno acionista de um shopping. E isso acontece com vários outros fundos imobiliários de tijolos. Eles têm shoppings, eles têm galpões logísticos, eles têm lajes corporativas, eles têm escolas, eles têm hospitais. Então, todos esses empreendimentos muito grandes que vocês verem, eles são através de fundos imobiliários. Então, você compra uma cota daquele fundo imobiliário e você já se torna acionista daquele fundo imobiliário. E a partir do próximo mês, você já consegue receber aluguéis. Então você vai montando a sua carteira diversificada através de investimentos com pouco dinheiro. Você já consegue ter investimentos em empreendimentos em várias cidades, em vários estados, e dessa forma você vai diversificando a sua carteira e os riscos são bem mais baixos do que você investir em uma ação que você vai estar comprando participação em apenas uma empresa. Por isso, os fundos imobiliários eles são bem menos arriscados do que os investimentos em ações. Olha só, para analisar um fundo imobiliário, eu costumo separar 4 pontos. Na verdade, são 5 pontos bem importantes que eu costumo analisar antes de comprar um fundo imobiliário. E agora eu vou te falar quais são. Olha só. O primeiro ponto que eu gosto de analisar é a quantidade de imóveis. Por exemplo, não invista em fundos imobiliários que tem apenas 1 ou 2 imóveis. Por quê? Caso tenha algum problema com um desses imóveis, o seu patrimônio vai estar comprometido. Então, a diversificação aqui é muito importante. Invista em fundos imobiliários que tenha vários imóveis. O segundo ponto é também procure saber
o valor patrimonial daquele fundo imobiliário. Invista em fundos imobiliários que tenha pelo menos 1 bilhão de patrimônio. Eu gosto de investir em fundo imobiliário que tenha pelo menos 1 bilhão de patrimônio. A terceira coisa que eu analiso é a diversificação de inquilinos. Também não adianta você investir em um fundo imobiliário que ele tenha 5 imóveis, porém todos esses 5 imóveis estão alugados para a mesma empresa. Não é muito bom você fazer isso, é muito arriscado, porque caso tenha algum problema com aquela empresa, você vai deixar de receber os seus proventos. O seu imóvel, o seu valor investido, você não vai perder, né? Porque os galpões, as lojas vão estar lá. Porém, se aquele inquilino que alugou, se ele ficar inadimplente, você vai deixar de receber os seus proventos. Então, a terceira coisa que você deve analisar é a diversificação de inquilinos. O quarto ponto é preço sobre valor patrimonial. Procure investir em fundos imobiliários que o preço sobre valor patrimonial esteja igual ou inferior. Ou seja, se ele estiver um pouquinho inferior, você vai comprar e vai significar que você está comprando aquele produto um pouco mais barato, aquele fundo imobiliário um pouco mais barato. Porém, não compre aí fundo imobiliário que esteja com preço sobre valor patrimonial muito baixo, porque isso pode significar que aquele fundo ele está com problema. Por exemplo, o MAL 11 ele tem um preço sobre valor patrimonial de 0,97, ou seja, isso significa que para cada R$1 de patrimônio que você está comprando do MAL 11, você está pagando 97 centavos, ou seja, você está pagando um pouquinho mais barato do que o que ele realmente vale. É como se fosse assim, digamos que o patrimônio do MAL 11 é esse celular aqui, e esse celular ele custa R$1, porém eu estou comprando ele por 97 centavos, ou seja, eu estou comprando ele um pouco mais barato do que o que ele realmente vale. Mas, por exemplo, se esse celular estivesse sendo negociado por 50 centavos, ele vale R$1, mas ele está sendo negociado por 50 centavos, pode ser que ele esteja com algum problema. Então, por isso, você também não deve comprar um fundo que ele esteja muito baixo, que esteja com um valor patrimonial muito abaixo do que o que ele realmente vale. E o quinto e último quesito que eu gosto de analisar é o dividend yield. Aqui no caso do MAL 11, o dividend yield dele está em 8,18%. Essa é a média de dividendo paga nos últimos 12 meses. Está um pouco abaixo do XPML11, que é um concorrente também, que é um fundo imobiliário de shopping. Está também um pouquinho abaixo do VISC11, que também é outro fundo de shopping, mas não está tão abaixo assim. Então, na minha opinião, aqui o MAL 11 também ainda pode ser uma opção a ser analisada. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação, beleza? Eu peguei apenas o MAL 11 porque, como eu falei, ele tem participação de um shopping aqui na minha cidade, então eu quis trazer um exemplo bem mais fácil para vocês compreenderem, mas é apenas um exemplo. Beleza, e como é que está a minha carteira pública? 8 meses depois, investindo todos os meses R$2.000. Olha só, sem considerar os investimentos no exterior, considerando apenas os investimentos aqui no Brasil, eu investi um total de R$18.000 lá na Rico e hoje o meu patrimônio é de R$18.811. Ou seja, esses R$811 aqui foram de rendimentos. Já a minha carteira, considerando todos os investimentos, eu estou com um patrimônio de R$21.053. No mês de setembro eu já recebi um total de R$36,31 de dividendos e no ano eu já acumulo R$192,57 de dividendos. Lembrando que essa carteira ela ainda não é totalmente focada em dividendos, ela ainda é uma carteira focada em manutenção de patrimônio e de crescimento, mas mais para frente eu vou passar a investir mais em fundos imobiliários quando eu passar mais a focar em dividendos, quando eu quiser realmente receber uma renda passiva todos os meses. Lembrando que todos esses dividendos também eu estou sempre reinvestindo, beleza? E aí, o que é que você achou? Você já começa a investir? Você já começou a investir? Você sabe investir em fundos imobiliários? Você já investe em fundos imobiliários? Eu vou deixar aqui na descrição o link para a minha carteira para você dar uma olhada nos fundos imobiliários que eu tenho. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento, beleza? Esse vídeo é apenas um vídeo educativo. Agora eu estou deixando aqui na tela final um vídeo onde eu te ensino mais detalhadamente como escolher bons fundos imobiliários. Nesse vídeo eu te dou mais detalhes de como eu faço para escolher os meus fundos imobiliários. Então clica já nesse vídeo aqui e eu te espero lá. Forte abraço, fiquem com Deus, beijo no coração e falou, tchau!